Esse vídeo é um desabafo de uma melancólica que está cansada de encontrar um monte de conteúdo na internet que nos remete a uma vida perfeita. E isso traz sérias consequências dependendo do seu temperamento, tá bom? E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é essa rotina perfeita de acordar cedo, fazer skincare, fazer uma meditação, oração, fazer exercício e só depois então começar o seu dia. Infelizmente, essa não é a rotina e a realidade da grande maioria. Essa também não é a minha realidade. Embora sim eu tenha práticas diárias de meditação, de oração, de um tempo bloqueado para organizar as minhas coisas, de ir para a academia, eu não consigo levantar às 5:30 da manhã, como a maioria das pessoas, desses influencers, né, que a gente encontra aqui na internet, apresenta no seu dia a dia. E isso, de certa forma, sim, já me gerou lá atrás uma sensação de não estou dando conta de tudo, ou estou errando em alguma coisa, ou não, né, sou menor do que essas pessoas. Outro ponto que eu quero levantar aqui é a necessidade de mostrar o seu corpinho, o seu look perfeito, né, com a sua garrafinha Stanley lá na academia. Eu tenho a impressão, certas horas, que a academia deixou de ser uma busca, né, pela saúde do seu corpo físico e passou a ser um desfile de copos Stanley e roupas, as melhores roupas, as roupas mais bonitas. O fato é que me parece que ir na academia te traz não um benefício para a saúde, como eu já falei, mas sim uma massagem para o seu ego, de dizer que você faz parte dessa tribo, que usa um determinado copo e que usa uma determinada roupa. Aliás, nem pode repetir roupa na academia, né? Um terceiro ponto que eu quero também mostrar aqui é o quanto eu encontro na internet influencers que mostram a sua casa sendo organizada, né? Que não tem nada fora do lugar, que não tem uma louça suja na pia, que não tem nada, absolutamente nenhuma sujeira, né? E essa também não é a sua realidade, não é a minha realidade, não é a realidade da grande maioria. O fato é que a gente vive numa sociedade que, além de ser mulher, nós somos dona de casa, nós somos mãe, nós somos esposas, nós somos filhas, muitas vezes ainda trabalhamos fora. E é óbvio que vai sempre ter uma louça suja ou uma louça a ser guardada em cima da pia. Nossa casa nem sempre vai estar um brinco, a almofada do sofá nem sempre vai estar na posição correta. Só que quando a gente permanece dentro da internet, rolando o feed, seja ela em qual plataforma você, né, se encontrar melhor, a gente tem uma tendência de se fixar nesses pontos, né? E se achar menor por conta disso, achar que, né, a nossa vida talvez não vá para frente por conta disso. Fora as vitaminas, né? Quem não toma vitamina não cuida do seu corpo. Quem não se arruma, não faz uma skincare perfeita, também não cuida do seu corpo. E aí é a necessidade da gente sempre ter mais controle sobre tudo. Ter mais controle sobre a vida, ter mais controle do que eu coloco no meu rosto, ter mais controle das roupas que eu preciso vestir, ter mais controle da vida que eu preciso manter dentro de casa, da casa organizada, da família perfeita. E eu tô aqui como um desabafo, como eu disse, como uma boa melancólica que sou, para dizer que lá atrás, quando eu estive também no fundo do poço, precisando me reinventar, né, quando eu precisei me recolher, né, lá dentro do meu casulo, porque antes de ser borboleta a gente precisa ser lagarta e se esconder dentro do nosso casulo para que a gente possa ganhar conhecimento e mudar os nossos comportamentos. Quando a minha jornada começou de verdade, eu precisei me recolher, eu precisava achar conteúdos e talvez como você eu também fui para a internet buscar conteúdos para tentar entender o que estava acontecendo na minha vida. E mergulhada nesse monte de conteúdo que a gente encontra na internet, eu também encontrei tudo isso. Encontrei a mulher perfeita, dona de casa que não deixava nada fora do lugar, que tinha o seu cheiro perfeito, a sua louça em dia, a sua roupa perfeitamente dobrada, o seu closet e o seu guarda-roupa impecavelmente organizado. Eu também achei a mulher que se maquiava muito bem e naquela época, pasme, eu nem sabia me maquiar, nem, né, tava realmente muito machucada para enxergar isso.
A mulher que vai na academia sem faltar nenhum dia, que usa aquela roupa perfeita dentro daquele corpo perfeito, que se não é, a gente dá um jeito de arrumar um ângulo para que o corpo fique perfeito. E aí tudo aquilo me trouxe uma sensação ainda mais de, meu Deus, realmente eu estou vivendo o que estou vivendo porque eu sou menor do que todas essas pessoas. E eu lembro de naquele momento ter vivenciado talvez uma segunda dor paralela, que talvez de forma inconsciente, né? Talvez também tão pesada quanto as dores que eu já vinha vivendo. Porque eu estava muito longe de viver todas aquelas mulheres. Eu estava muito longe de poder acordar às 5:30 da manhã e meditar. Eu nem sabia meditar. Eu estava muito longe de levantar às 5:30, meditar, me arrumar e sair para a academia. Eu estava muito longe de tudo isso. E por um certo período de tempo eu achei que eu jamais conseguiria me tornar a mulher que eu sempre desejei, porque eu não ia dar conta nunca de fazer aquilo. O fato é que muitos anos se passaram, as coisas começaram a se organizar, a minha vida também se organizou. E hoje, talvez com uma vida um pouco mais organizada e cada coisinha um pouquinho mais no seu lugar, eu chego à conclusão de que eu continuo não sendo essa mulher que eu pensei que eu tivesse que ser para me tornar uma pessoa melhor. O fato é que eu não consigo ainda acordar às 5 da manhã, 5:30 da manhã, e talvez eu nem consiga fazer isso nunca na minha vida. Porque essa rotina de acordar às 5:30 não condiz com a realidade do que eu vivo na pele. Mas o fato de eu não conseguir acordar às 5:30 não diz que eu não posso meditar a hora que me cabe. Muitas vezes eu medito antes de dormir, porque no meu dia, loucuragem aí de mulher sabe bem o que é isso, eu não consegui ter meu tempo bloqueado. Mas isso não me faz menor do que aquela mulher que eu idealizei, daquela mulher que eu hoje ainda continuo vendo aqui na internet. Tem dias que eu não quero me arrumar. Aliás, tem dias que eu ando de pijama dentro de casa. E talvez, para muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo, andar de pijama talvez seja ruim. Mas eu entendi que tem horas que eu preciso. Tem dias que eu preciso ficar nos meus dias cinzas, como eu gosto de dizer. E eu me sinto muito bem dentro do meu pijama. E é muito engraçado porque isso está tão incutido nas nossas raízes de não poder fazer o que a gente tem vontade de fazer, de ser livre, que meu enteado de 5 anos me perguntou: Tia Ana, mas você vai ficar de pijama hoje? Era um dia de semana e eu falei para ele: vou ficar de pijama hoje porque eu tô com vontade. E ele falou: então tá bom. Então quer dizer, até uma criança de 5 anos já tem na mentalidade dele incutido que a gente só pode usar pijamas na hora de dormir. Que a gente deve se vestir como o padrão manda durante o dia. É óbvio que viver de pijama não é o ideal, não é o certo. Se você vive nesse momento só de pijama, alguma coisa está bem disfuncional na sua vida. Mas o fato que eu quero trazer aqui é que a gente deixou de fazer o que é gostoso pra gente, o que é funcional pra gente, porque a gente tem na ilusão da nossa mente que a gente precisa controlar e dar conta de tudo. E como uma boa melancólica crítica que sou, analisando as coisas com profundidade, eu venho aqui te dizer que não é bem assim. Que muitas vezes a gente acha que precisa ter muitas maquiagens, muitas roupas, ter muitos aparelhos domésticos em casa, a louça perfeita, o jogo americano perfeito para fazer a mesa posta perfeita, mas a gente se esquece de um detalhe. Será que tudo isso cabe na rotina de forma leve para que eu possa sustentar isso e não sustentado de uma forma de cobrança? Porque se eu crio uma rotina mirabolante, porque eu vejo as pessoas na internet fazendo isso, e tento trazer isso para minha vida e isso não funciona, isso vai me gerar frustração e dor. Ao invés de criar uma rotina funcional que vai me ajudar e que vai me incentivar, que vai me posicionar, que vai me empurrar para caminhar para frente, isso acaba se tornando uma âncora na minha vida. E eu não sei em qual ponto, ou se algum ponto isso faz sentido para você. Mas eu já vivi isso e infelizmente nos últimos atendimentos que eu fiz, eu vi mulheres extremamente esgotadas, estafadas, porque estão tentando dar conta de uma rotina que falaram para ela que ela tinha que dar conta de fazer.
A realidade é que nesse momento, se você for hoje na minha pia, você vai encontrar louças para lavar e louças para guardar. Ana, mas por que tem louças na sua pia? Porque eu decidi fazer o que era mais importante para Ana nesse momento, que era vir aqui, sentar e gravar esse vídeo para você. Talvez hoje você também precisa tomar essa decisão. Deixar alguma coisa por fazer, para fazer alguma coisa que seja importante para você como pessoa. Não que isso seja rotina aqui dentro da minha casa, porque eu, como uma boa melancólica, também gosto da minha casa organizada. Mas eu aprendi durante essa minha jornada que eu preciso colocar as coisas numa balança. Talvez no momento a casa arrumada seja mais importante. Talvez no outro momento não seja tão importante. E ela precisa esperar, ficar ali um pouquinho bagunçada, para eu colocar outras atividades que para mim também são importantes. O fato é que o jogo da vida não tem regra, não tem que ser, não tem controle. E isso a gente poderia muito bem aprender com as fleumáticas, né? Que se adaptam muito bem ao ambiente. Nós precisamos entender que nem sempre o que dita a moda da internet é a que vai caber no nosso dia a dia. E o que isso traz de novo para você? Não sei. Talvez se naquela época eu tivesse assistido um vídeo com esse insight, eu ia falar, ufa, eu não preciso ser como todos esses influenciadores, como todas essas pessoas que leem 5, 10, 15, 20 livros durante um ano. Basta eu escolher 2 ou 3 que esteja alinhado com o momento de vida que eu esteja vivendo e viver e ler ele com presença, anotando aquilo que faz sentido e trazendo para minha vida pontos pontuais desses livros que eu já posso aplicar para mudar o meu comportamento. Porque no fundo, o que vai fazer a grande diferença é o que você traz para a tua vida, que pode gerar um comportamento diferente e, portanto, aumentar o seu repertório de conhecimento para que você se torne uma mulher mais sábia e possa ter uma vida mais leve, mais condizente com aquilo que é gostoso para você. Enquanto a gente tenta fazer com que a nossa vida se encaixe nos moldes do que a gente acha certo por aí, nós vamos continuar frustradas, insatisfeitas com as nossas vidas, de certa forma, né, se sentindo procrastinadora, porque a gente vai colocar 10 coisas na nossa agenda e a gente não vai dar conta de fazer. E para cada temperamento, essa resposta do não conseguir fazer vem diferente. Uma colérica, por exemplo, ela vai achar assim que ela não está dando conta de tudo, que ela tinha inclusive que dar conta de tudo. A melancólica vai se sentir menor diante dessas cenas, dessas realidades. E vai olhar e vai falar, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso. E aí, ao invés de se movimentar, vai ficar ancorada, parada. As sanguíneas tendem a olhar para aquilo e se sentir extremamente procrastinadoras. Porque elas querem experimentar a sensação de viver aquilo, de viver a ordem, de viver todas aquelas maravilhas que aparecem na internet. Mas ela não vai dar conta. Aliás, nem ela e nem talvez você, nem eu, como eu também não dei. E ela vai se sentir extremamente procrastinadora, porque na agenda dela talvez tenha todas as atividades que ela queira fazer. A fleumática vai sofrer em silêncio. Ela não vai externalizar o que ela está vivenciando, as frustrações de não conseguir colocar as coisas em práticas. E ela vai acabar se paralisando ainda mais. E ela vai sofrer em silêncio. Esse desabafo dessa melancólica foi porque um dia eu já estive aí. E hoje, tendo a consciência de como funciona cada temperamento, eu sei que cada temperamento vai ter uma resposta negativa por não conseguir colocar em prática as milhares de fórmulas que apresentam pra gente aí na internet. Agora, uma coisa é certa. Se você não ganhar conhecimento de quem você é e como todas essas cenas, todas essas dicas, né, essas fórmulas aí podem interferir na tua vida, você vai colher coisas negativas. Por isso que a minha defesa aqui sempre foi e sempre vai ser pelo seu conhecimento. Coisa que muitas vezes a gente não dá valor, porque o que importa é o que a gente vê, talvez não o que, né, a gente se alimenta, não do que a gente se alimenta, do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, se você deseja mudar, busque conhecimento, busque autoconhecimento.
São coisas que, infelizmente, as pessoas não dão valor. Nem para comprar um bom livro, um bom curso. Por quê? Porque nada disso, no momento, vai ser visto, vai ser logo, imprimido no mundo. Diferente de quando a gente compra uma roupa nova, uma maquiagem nova, um copo novo, uma panela nova, ou um equipamento novo para tua casa. Isso logo já vai causar um impacto, porque você vai ver. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu comportamento, comece adquirindo novos conhecimentos. Comece se autoconhecendo. Porque o fato é que o mundo está aí, mergulhado no mundo de informações, dizendo que você tem que alguma coisa.